Então, galera, tudo bem? Prontos para arrasar no Enem? Então, nós da equipe Arrase no Enem viemos aqui novamente trocar ideia com vocês sobre a disciplina de filosofia. Lembra? Vocês já viram a primeira aula, toda a introdução da subdivisão da filosofia, como que ela funciona, normalmente como ela aparece no Enem, certo? Então, a partir dessa aula, nós vamos encaminhar alguns conceitos específicos que aparecem no Enem. Então, se aquela primeira aula foi uma introdução de como aparece, como normalmente ela é abordada e como a gente deve pensar a filosofia na prova do Enem, a partir dessa aula, a gente vai entrar em alguns conceitos da história da filosofia que normalmente aparecem nas questões do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Preparados? Então vem com a gente, acompanha aí os slides. Lembrando, ciências humanas são as 4 disciplinas e dentro dela a nossa disciplina de filosofia, e este sou eu que vos falo, professor Denis. Então vamos lá. Quando a gente pensa na filosofia, quando a gente pensa no conhecimento, a gente não deve ter o erro ou ser tolinhos de pensarmos que o conhecimento surge na Grécia Antiga. Lógico que não. Existem várias outras culturas que já tinham uma organização de pensamento, já tinham uma organização de argumentação e de critérios para tentar dizer como que o mundo surgiu, como que o homem surgiu e tudo mais. Como a nossa cultura ela foi influenciada pela cultura ocidental greco-romana, acaba que a Grécia é o berço da nossa cultura. Né? Vários termos, várias palavras, vários argumentos surgidos lá na Grécia Antiga, há cerca de 2.000, 2.500 anos atrás, ainda estão extremamente presentes na nossa realidade filosófica da atualidade, certo? Então o que a gente vai ver agora? A gente vai começar a retomar da onde que vem essa filosofia, qual é a característica dela, o que tinha antes ou coisa parecida, certo? Então vejam ali, ó. Quando a gente fala do surgimento da filosofia, a gente fala da aurora da filosofia e os primeiros pensadores, a gente já até trocou uma ideia sobre um deles, né? São os pré-socráticos. Bom, tá na cara, né? Por que pré-socráticos? Pré, porque vem antes, certo? E socráticos, porque vem antes de quem? Antes de Sócrates. Acontece que aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa. Apesar deles receberem o nome de pré-socráticos e de nós termos essa ideia de que pré é antes, socráticos antes de Sócrates, na verdade, nós temos alguns pensadores pré-socráticos que viviam na mesma época de Sócrates. Mas por que ainda assim são chamados de pré-socráticos? Porque eles ainda têm um pensamento voltado muito mais para a natureza, que é a principal característica dos pré-socráticos, ok? Então veja lá, ó, a maioria dos primeiros filósofos queriam encontrar o princípio de todas as coisas existentes. O que é o princípio de todas as coisas existentes? É o que na filosofia, anota aí no teu caderno, a gente chama de arché. Se escreve arché, mas a pronúncia vai ser arché. O que é arché? Olha, Aristóteles já disse aqui no texto, olha lá, ó. Princípio de todas as coisas. Vamos apagar aqui um pouquinho que está meio poluído aqui a nossa tela, ok? O que é o princípio de todas as coisas, pessoal? Princípio de todas as coisas é de onde vieram todas as coisas. Como que foi a criação de todas as coisas. Do que são feitas todas as coisas, quais são seus ingredientes, quais são os seus elementos. Então são os filósofos pré-socráticos que vão se preocupar, são os primeiros aí no Ocidente a se preocupar, compreender o que, da onde vieram todas essas explicações. Agora, alguém pode me perguntar assim, mas espera aí, professor, só depois do surgimento da filosofia é que a gente vê essa postura do homem grego querendo entender da onde vieram todas as coisas ou como foi criado o homem, como foi criado o mundo e tudo mais. Antes, o homem grego, que é a cultura que a gente está trabalhando agora, não se perguntava? É lógico que sim.
Lembra na aula passada quando a gente comentou que a filosofia ela surge como sendo uma transição do mito para a filosofia? E o mito, como tem uma característica religiosa, ele acaba respondendo, trazendo suas respostas muito mais baseadas nos deuses do que necessariamente baseado na razão? Por que o filósofo é chamado de amigo da sabedoria? Exatamente porque ele tenta romper isso. Ele tenta se desfazer do mito, não necessariamente se desfazer, mas ultrapassar, melhorar, ir além da resposta que o mito dá, tentando formular a sua resposta no sentido mais racional, certo? Então, quando que a filosofia surge na Grécia Antiga? Quando, de alguma forma, o mito começa a entrar em decadência, ou o mito não consegue mais explicar para o homem grego o fundamento de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, certo? Então, veja ali, ó. Cidade grega e filosofia, o declínio dos mitos. Aí surge outra pergunta. Mas, Denis, se o mito valia como resposta, por que agora ele não vale mais? Por que o homem grego precisa ir em busca de uma nova resposta? Por que o homem grego precisa ir em busca de um novo fundamento, de uma explicação melhor? Já não era explicado pelos mitos? Ora, isso tem uma explicação. Acompanhe comigo esse texto, ó. O declínio dos mitos. Essa passagem ocorreu, no entanto, durante um longo processo histórico, sem um rompimento brusco e imediato com as formas de conhecimentos utilizados no passado. Os primeiros gregos compartilhavam de crenças míticas enquanto desenvolviam o conhecimento racional que caracterizaria a filosofia. Essa transição do mito à razão, essa passagem, aqui eu tenho o mito, aqui eu tenho a razão, significa precisamente que já havia de um lado uma lógica do mito e que do outro lado, na realidade filosófica, ainda tem alguma coisa de um poder lendário. Seria assim, ó, pense lá na matemática quando a gente está falando dos conjuntos, né? Esse conjunto aqui chama-se mito. O que é o mito? Todas as explicações lendárias, míticas, religiosas dadas pelo homem grego antes do surgimento da filosofia. Que conjunto que esse é aqui? Esse aqui vai ser filosofia. Ó, galera, uma abreviação bem comum utilizada, ó, para identificar o que é filosofia. Olha, então o que o texto está dizendo? Olha aqui, ó. A transição do mito à razão mostra que tanto o mito já tinha uma certa lógica, quanto a filosofia também ainda tem um certo poder lendário. Quer dizer que não é uma ruptura, como que eu posso dizer, radical. Uma coisa é o mito daqui para cá, outra coisa é a filosofia daqui para cá. Vamos apagar esses rabiscos aqui, né? Ficou muito poluída aqui a nossa tela. Então a ideia é você pensar o seguinte: mesmo o mito se diferenciando da filosofia, ou melhor, mesmo a filosofia se diferenciando do mito, você vai perceber que as duas têm algo em comum. Você pegou? Deu para sacar? O que é que ambas, a postura mítica e a postura filosófica, têm em comum? É exatamente isso. Ambas são uma tentativa de resposta, certo? Só que veja, por mais que as duas tentem responder o princípio de todas as coisas, uma vai ter uma característica muito mais alegórica, religiosa, tradicional, a outra não. A outra vai ter uma resposta mais, pelo menos no princípio ali da filosofia, uma resposta mais natural, uma resposta baseada na observação, uma resposta racional, ok? Ora, quando que a filosofia consegue ganhar corpo na Grécia Antiga? Quando o mito, de alguma forma, não consegue mais responder ao homem grego o surgimento de todas as coisas. E quem que é a principal culpada para que os mitos, de alguma forma, entrem em decadência? A polis, o surgimento da polis. Vamos entender um pouquinho mais isso? Então veja ali, ó. O mito se opõe ao logos. O que é o logos aqui, gente? Logos aqui vai ser o conhecimento racional, a razão, tá bom? Então, ó, o mito se opõe ao logos como a fantasia à razão. Perfeito. Então aqui, ó, a fantasia é uma característica do mito, a razão é uma característica do logos.
Como a palavra que narra, a palavra que demonstra. Logos e mito são duas metades da linguagem, duas funções igualmente fundamentais. Por que igualmente fundamentais? Ambas trazem respostas. O logos, sendo uma argumentação, pretende convencer. O logos é verdadeiro, no caso de ser justo e conforme a lógica. É falso quando dissimula alguma burla secreta. Mas o mito tem por finalidade apenas a si mesmo. Acredita-se ou não nele. Não tem um argumento, não tem uma explicação. Conforme a própria vontade, mediante um ato de fé. Tá vendo a característica religiosa do mito? Caso pareça belo ou verossímil, né, quase verdade, ou simplesmente porque se quer acreditar. O mito, assim, atrai em torno de si uma parcela do irracional, existente no pensamento do homem. Por sua própria natureza, é aparentado à arte em todas as suas criações. Então, ao mesmo tempo que a gente vai perceber, vamos apagar aqui, ao mesmo tempo que a gente vai perceber uma semelhança entre eles, igualmente fundamentais da vida do homem, o que eles têm de igual? Busca de respostas, a gente vai perceber que eles têm também diferenças. Por que diferença? Está aqui, ó, o logos, ou a filosofia, a partir de uma argumentação, pretende convencer. E o mito, ele quer que você apenas acredite, ok? Você vai perceber que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, também na atualidade, nós temos várias características que ainda têm uma base mítica e outras características que têm uma base filosófica. Como assim base mítica? A própria religião, os heróis das histórias em quadrinhos, alguns outros valores que nós temos como sendo valores importantíssimos, mas que a gente não tem uma explicação racional para isso. Em compensação, o próprio time de futebol. Cara, o seu time de futebol, eu gosto de futebol, por isso que eu estou utilizando aqui esse exemplo, certo? Seu time de futebol está lá na 3ª divisão. Para você ainda é o melhor time. Racionalmente não é. Ele não está dando conta de ganhar, não está subindo, não está na ponta da tabela e tudo mais. Racionalmente falando. Só que o time do coração é aquele que está lá guardadinho, que você não mexe, que mesmo ele perdendo, você ainda continua torcendo para ele. Temos ali uma característica mítica. Eu torço pro meu time, independente de onde ele esteja, para mim vai ser o time do meu coração. E eu tenho uma característica racional, tipo, olha, o time tá capenga, não vale a pena torcer para ele, porque não tá surtindo efeito não, certo? Só para você perceber como uma característica mítica ainda faz parte do nosso dia a dia, beleza? Voltando ali para as telas, então. Ó. Então vejam, a mitologia grega, ela pode ser dividida em dois grupos. Um grupo que a gente chama de deuses, outro grupo que a gente chama de heróis ou semideuses, certo? O deus dos deuses é Zeus, acompanhado de Hera e vários outros, Ares, Atena, entre outros, certo? Os semideuses, Teseu, Hércules, Perseu, entre outros, muito provavelmente o mais conhecido para você vai ser o Hércules, né? Pela sua força, pela sua astúcia. Um outro herói também bem conhecido é o Aquiles, né? Que se você conhece um pouco da mitologia vai saber, e se você assistiu lá o filme Troia ou leu a história de Troia, você vai saber que ele foi atingido no seu calcanhar por uma flecha e daí veio a falecer, né? Então é daí que nós temos hoje aquela partezinha lá atrás do seu calcanhar recebendo o nome de tendão de Aquiles, fazendo uma referência ao semideus, ao herói grego Aquiles, que acabou sucumbindo na guerra de Troia contra Esparta, recebendo uma flechada no seu calcanhar, certo? O que você pode me perguntar é o seguinte, mas espera aí, professor, mito é verdade ou é mentira? Cara, mito é mito, certo? Não dá pra gente atribuir uma moralização, tipo um juízo de valor dizendo que é verdade ou mentira. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o mito explica. Talvez um pouco menos racional do que a filosofia, mas é uma forma de resposta válida culturalmente, sem nenhum problema. E a própria filosofia, quando surge, ela não simplesmente, nós já vimos isso, ela não se separa do mito. Ela acaba trazendo para si algumas características lá da linguagem mítica. Beleza? Seguindo, galera.
Relatando a vida desses deuses e heróis e seu envolvimento com os homens, os gregos criaram uma rica mitologia, isto é, um conjunto de lendas e crenças que, de modo simbólico, olha aqui, ó, fornecem explicações para a realidade universal. O mito responde, então? Lógico que responde. Lógico que a filosofia vai querer desenvolver o que ele tenta responder de uma forma mais racional, natural, observável e tudo mais. Mas não se pode negar que o mito é uma forma de explicação para o homem grego, ok? Seguindo lá. Um dos exemplos, e que muito provavelmente vocês já ouviram falar do mito, é o mito do Édipo, bastante conhecido, né? Mesmo pela psicologia e outras áreas do conhecimento também fazem referência ao mito de Édipo, né? Então, o que é o mito de Édipo? Resumidamente, Édipo acaba se apaixonando por sua mãe. Aí você fala assim, meu Deus, que absurdo, que história estranha. Não é uma história tão estranha assim, ó. Acompanha comigo. Laio, rei de Tebas e marido de Jocasta, vivia amargurado por não ter filhos, pelo que decidiu consultar o oráculo. Tendo-lo este advertido que filho que gerasse havia de o assassinar. O oráculo na Grécia Antiga era um lugar onde você tinha respostas para os problemas mais fundamentais da vida do homem, certo? Apesar das advertências, Jocasta engravida de Laio. Quando o bebê nasceu, Laio ordenou a um servo que o pendurasse pelos pés numa árvore para que este morresse. Ora, por que ele queria matar o filho dele? Tá aqui, ó. Porque o oráculo já tinha dito que se ele tivesse um filho, esse filho iria assassiná-lo. Daí o nome Édipo, que significa o quê? Pés inchados, porque o bebê foi amarrado pelos pés na árvore. O servo de Laio, desrespeitando as ordens, com dó da criança, acabou por colocar a criança num cesto e jogou ao rio, acabando este por ser resgatado por um rei de uma terra distante dali, que o elegeu como seu filho. Este quem? Este quem? Édipo, muito bem. Este, já homem, também consultou o oráculo, o qual o aconselhava a evitar a sua própria pátria, pois iria ser assassino de seu pai e marido de sua mãe. Desconhecendo as suas origens, porque ele não sabe que ele era filho de Laio, certo? Ele tinha sido abandonado no rio. Desconhecendo as suas origens e pensando-se filho de Pólibo e Mérope, reis de Corinto, Édipo decidiu partir rumo a Tebas. Olha aqui, ó, Tebas, Laio, rei de Tebas. Alguma coincidência ali? Durante o seu percurso e no meio de uma encruzilhada, deparou-se com um velho, com o qual manteve uma acérrima discussão, acabando por matá-lo. Chegado a Tebas, decifrou o enigma da esfinge, monstro com cabeça de mulher e corpo de leão, que impossibilitava a entrada na cidade, e como nunca ninguém o havia decifrado, a esfinge jogou-se no mar, tendo Édipo libertado a cidade de sua maldição. Creonte, irmão de Jocasta, havia prometido a mão desta a quem libertasse a cidade da esfinge, ganhando assim Édipo o direito de se casar com Jocasta, agora viúva desse velhinho que ele discutiu aqui, ó. Esse velho era Laio. Casaram, Édipo foi proclamado rei, e tiveram 2 filhos e 2 filhas, reinando sem grandes dificuldades, até o dia que se instalou a peste na cidade. E Édipo decide consultar o oráculo, que lhe refere que a peste cessaria quando fosse expulso o assassino de Laio. Édipo dispôs-se a encontrá-lo, mas quando se apercebeu que ele próprio fora o assassino de Laio, seu pai, e esposo de sua mãe, e vendo que apesar de fugir contra a profecia, esta acabou por se realizar, arrancou os olhos e deixou sua pátria. Veja, uma história um tanto quanto trágica, certo? Mas o que de alguma forma o mito de Édipo tenta nos trazer? Ou para que ele foi utilizado lá na Grécia Antiga
pelos filósofos gregos da época, na verdade que ainda não eram filósofos, mas pelo homem grego antes da filosofia que explicava as coisas baseado na fé. A ideia dele era exatamente isso aqui, ó. Promover uma reflexão sobre as questões da culpa e da responsabilidade dos homens perante as normas e tabus. Comportamento que dentro dos costumes de uma comunidade é considerado nocivo e perigoso, sendo por isso proibido por seus membros ou para os seus membros. Então o mito de Édipo, de alguma forma, ele moraliza. Como assim, professor? Ele moraliza. Ele estabelece uma regra. Olha, não é interessante que haja uma relação entre pais e filhos, ou filhos e pais, ou mães e filhos e tudo mais. Ora, por quê? Porque senão o oráculo pode nos castigar com uma peste. Ora, porque senão as famílias não terão sucessão, uma vez que os filhos matam os pais. Então, ao invés de ter leis nesse momento, na Grécia Antiga, tinha-se os mitos. Cabia então aos cidadãos seguir os ensinamentos que eram dados pelos mitos. Ok? Segue ali na tela. Ora, então por que surge a filosofia, uma vez que o mito dava conta de resolver isso aí? Tem um momento na Grécia Antiga, e talvez a disciplina de história já tenha dado conta de você compreender essa transição, que alguns cidadãos se acham na capacidade ou no direito de governar a cidade. A partir do momento que esse cidadão ele percebe que ele pode governar a cidade, que ele não precisa ficar sob as amarras, sobre o jugo dos deuses, ele cria uma cidade na Grécia Antiga chamada de polis. A polis, ela rompe com essa dependência em relação aos deuses. É o homem que governa a polis e não mais os deuses. A partir do momento que é o homem que toma consciência para governar essa polis, polis igual cidade-estado, pode escrever aí no teu caderno, ele acaba deixando de lado os deuses. Ele acaba percebendo que aquelas explicações que antes eram dadas através do mito, o exemplo que a gente acabou de ver agora do mito de Édipo, não servia mais. Que ele, como governante, poderia impor uma lei para aquela sociedade e ficar assim mais claro para o cidadão como que deveria ser o seu comportamento. Então perceba, a construção da sociedade grega, que até então era baseada nos princípios míticos, religiosos, dos deuses, interferindo na vida do homem e tudo mais, acaba caindo por terra agora que o próprio homem, baseado na sua autonomia racional, pode então interferir na cidade-estado conforme ele bem o desejar ou conforme for de bem para com aquela cidade, de bem para com aquela polis. Vamos perceber como que funcionou direitinho ali na Grécia Antiga essa constituição da polis e de que forma a polis e a política favoreceu para o surgimento da filosofia. Olha só a afirmação contundente que eu estou falando para você. É a política que faz surgir a filosofia na Grécia Antiga, podendo assim dizer que a filosofia é filha da polis ou a filosofia é filha da política, ok? Vem comigo. Perceba ali, ó. Exercício da razão na polis grega. A utilização do logos, a razão, para resolver os problemas da vida vinculado ao surgimento da polis. Então, não são mais os deuses que são utilizados para resolver o problema da polis. O que é utilizado para resolver o problema da polis? O logos, a razão. O que significa polis? Tá aqui, ó. Quer grifar aí? Grifa aí, ó. Polis. Forma de organização social e política desenvolvida entre os séculos 8 e 6 a.C. Quais são as principais características da polis? Olha aqui que legal. E me responda a seguinte pergunta. Onde estão os deuses na constituição da polis? Está ali, ó. Polis, criada pelos cidadãos. Eram os próprios cidadãos que as dirigiam e ela era organizada e explicada de forma racional. Pergunto para vocês, onde está a necessidade dos deuses? Opa, vamos apagar aqui, porque na verdade quando a gente se refere aos deuses gregos, normalmente a gente escreve com letra minúscula, ok? Qual é a necessidade dos deuses
para a constituição dessa polis, sendo que essa polis ela é criada pelos cidadãos, que ela é dirigida pelos cidadãos e que ela é organizada de forma racional. Ora, simples, eu não preciso mais dos deuses. Entendeu como se deu e por que a política, de alguma forma, é uma das principais causadoras do surgimento da filosofia? Exatamente por causa disso. A partir do momento que o homem não precisa mais dos deuses para tomar as decisões de como governar a sua cidade e começa a utilizar muito mais o conhecimento racional, o mito aos poucos vai perdendo a sua validade e a filosofia aos poucos vai ganhando a sua importância na Grécia Antiga. Vamos ver um pouco mais. Ora, então veja ali, ó. Lembra que a gente falou na aula passada que duas das principais características da filosofia é o diálogo e o questionamento, a indagação? Veja aqui o que está sendo dito, ó. A prática constante da discussão política, que é o quê? O diálogo, a busca de respostas para a vida pública e tudo mais, em praça pública pelos cidadãos, fez com que, com o tempo, o raciocínio bem formulado e convincente se tornasse o modo adotado para pensar sobre todas as coisas. E olha que interessante, não só as questões políticas. Então, por mais que de alguma forma a filosofia, tá aqui, ó, a razão grega é filha da cidade, ou a filosofia é filha da polis, ou filha da política, a filosofia ela não vai interferir só no âmbito político. A gente vai perceber que de agora para frente, lembra aquela subdivisão da filosofia? Ética, estética, teoria do conhecimento, epistemologia, linguagem. A filosofia ela acaba também assambarcando, ou seja, englobando esses outros temas de discussão dentro da cidade grega lá na antiguidade, ok? Então vejam ali, como eu disse para vocês, o primeiro grupo chamado de filósofos são os filósofos pré-socráticos. A gente também já viu qual é a principal característica dos pré-socráticos. A principal característica dos pré-socráticos é tentar encontrar o que a gente chama de arqué. O que significa arqué? Vamos lá. Princípio de todas as coisas. Como surgiu o homem, como surgiu a Terra, enfim. Há uma construção de uma cosmologia e há uma explicação racional das coisas, baseado no quê? Olha aqui, ó a palavra arqué aqui, ó. Baseado no quê? Tá aqui, ó, na natureza, na matéria-prima de todas as coisas. Natureza. Eita garrancho. Vamos escrever melhor isso aqui? Vamos lá. Então, ó, na natureza. Agora melhorou, professor Denis. Ok? Por isso que os filósofos pré-socráticos também são chamados de filósofos da physis ou filósofos da natureza. Vamos ver alguns deles? Eu preparei aqui alguns slides para a gente conhecer melhor os filósofos pré-socráticos e alguns vocês já conhecem. Presta atenção. Tales de Mileto. Olha que interessante. Para Tales de Mileto, todas as coisas ou o princípio de todas as coisas advinha da água. Para ele, somente a água permanece basicamente em todas as transformações do corpo, sólido, líquido e gasoso. Um outro amigo dele da cidade de Mileto, perceba aqui, ó. Tales de Mileto não era irmão do Anaximandro de Mileto e irmão do Anaxímenes de Mileto. Mileto é uma cidade da onde esses filósofos vieram, ok? Para Tales de Mileto, ó, nem a água nem qualquer outro elemento. Para Anaximandro era o apeiron. Para Anaxímenes era o ar. Para Pitágoras, olha aqui Pitágoras, vocês já ouviram falar em matemática. Lembra o teorema de Pitágoras? Veja como matemática e filosofia naquela época não eram tão divididas assim e de alguma forma se associavam. Para Pitágoras, todas as coisas são números. Aí você vai pensar, pô, professor, forçou a barra, né? Como assim todas as coisas são números? Eu sou pessoa. Tudo bem, mas a ideia do Pitágoras é pensar o seguinte, todas as coisas podem ser traduzidas numa linguagem numérica. A gente pode ser traduzido numa linguagem numérica? Lógico que a gente pode. Quantos quilos você tem? Quantos órgãos você tem? Quantas células você tem? Vai fazer um exame de sangue, você aparece lá. O exame de sangue é uma tradução numérica de você.
né? Então tá lá, quantas hemácias, quantos leucócitos, quantos, enfim, tem lá, não vou me lembrar agora quais são os termos que aparecem necessariamente ali no exame de sangue, mas tá lá, certo? Bastonetes, é uma tradução numeral sua. Quando você vai numa balança e quanto você pesa, é uma tradução numeral sua. Então a preocupação do Pitágoras é perceber que todas as coisas advêm do número, porque todas as coisas podem ser traduzidas em uma linguagem numérica. Para Heráclito, tudo flui, ou seja, todos nós estamos num constante movimento e esse movimento faz com que a gente vá se transformando, é um vir a ser, base do pensamento dialético. Para Parmênides, ou é ou não é. Não existe como para Heráclito esse constante vir a ser. Para Zenão de Eleia, olha que nome bonito para você dar no seu filho, né? Ô Zenão, vem aqui meu filho. O que se move sempre está no mesmo lugar. E aqui para o Zenão seria o seguinte, na verdade o movimento seria algo inviável e contraditório, porque para ele o movimento seria uma mera ilusão. Seria, tentando simplificar o pensamento aqui do Zenão, seria não há uma transformação, nós seremos sempre nós mesmos e estaremos sempre no mesmo lugar, numa essência, num lugar onde não promovesse uma mudança ou alteração. Tá? Isso é um tanto quanto paradoxal. É bem comum a gente falar do Zenão e pensar em paradoxo, ok? Finalizando ali, a gente tem o Empédocles, que na verdade vai dizer que é uma busca de harmonia entre os elementos da natureza. Quais são os elementos, né? O ar, a água, o fogo, a terra. Opa, tá faltando um, vamos lá? Ar, água, terra e fogo. Muito bem. Os 4 elementos que normalmente compõem aí a arqué de todas as coisas, segundo os filósofos pré-socráticos, certo? Finalizando ali, o Demócrito, que vai lançar a teoria atômica, certo? Então vejam, com esses filósofos pré-socráticos, a gente vai ter uma nova postura na busca da resposta do surgimento de todas as coisas. Lógico, gente, que o nosso papel aqui, num tempo curto, não é destrinchar a filosofia de cada um deles, mas dá para você subsídio, uma noção de como e de quais são os autores e temas que a gente pode estudar para a nossa prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Então, a equipe do Arrase no Enem espera que essas aulas possam, de alguma forma, te instruir e te orientar em como estudar para o nosso Exame Nacional, certo? Mas tem mais! Aguardo vocês para as próximas aulas, ok? Um abraço, galera. Tudo de bom!